nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a graça de podermos celebrar o Pentecostes, o dom do amor de Deus derramado sobre os nossos corações, deve fazer o nosso coração vibrar de alegria. Entendermos o que estamos vivenciando no dia de hoje traz todo o sentido da nossa caminhada nesses últimos 50 dias. Estamos concluindo, coroando o tempo pascal com a solenidade da vinda do Espírito Santo, do Pentecostes. Há 50 dias celebrávamos a ressurreição de Cristo, lá no Sábado Santo, a luz que brilhou nas trevas do nosso coração, a luz que veio tirar-nos da escravidão, da morte, da dor, do sofrimento, para a vida eterna. E depois da ressurreição, Cristo apareceu aos seus discípulos. Nós meditávamos muitas das suas aparições e fomos pouco a pouco entendendo aquilo que ele já havia anunciado a nós, pela sua vida, pela sua entrega, pela pregação do reino de Deus. Porque Cristo sabia que ainda era necessário realizar determinadas realidades antes de voltar ao Pai. Domingo passado, celebrávamos a ascensão do Senhor. O Filho que volta ao Pai. O cumprimento perfeito do plano da salvação. Era preciso que tudo isso acontecesse. Já estava traçado no coração de Deus que todas estas coisas se realizassem. Que o Filho se encarnasse, viesse a esse mundo, assumisse a condição humana, para que na condição humana nos ensinasse todas as coisas que nós precisávamos compreender. A revelação de toda a verdade plena que vem do coração de Deus. E assim Cristo faz, ensina-nos todas as coisas, preenche o nosso coração com a sua existência, com o seu amor. Mas Jesus sabe que os corações humanos ainda não são capazes de compreender todas as coisas. Ainda existem realidades além da compreensão humana, realidades eternas, realidades transcendentais, realidades que a nossa natureza não consegue abarcar por completo. Mas tudo isso já era do conhecimento de Deus. Por isso, ao ressuscitar, aparecer aos discípulos, Cristo ainda dizia: estou convosco, mas dentro de pouco tempo não mais estarei. Quando aparece lá a Maria Madalena, ele diz: não me toques, ainda não voltei ao Pai. O processo de continuar a ensinar, de continuar a preparar os corações dos discípulos, que agora começavam a ver as coisas. A luz brilhou nas trevas do nosso coração. Os discípulos começaram a entender, ele ressuscitou. Ele havia dito que ressuscitaria depois de 3 dias. Ele está diante de nós. Ele continua realizando os sinais da sua graça. Mas Jesus continuava a dizer: eis que chegará o tempo que não mais me vereis. É preciso que eu volte para o Pai. Nas últimas semanas nós escutávamos Jesus dizendo muito isso. Eu vou, mas voltarei. E quando eu for, eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, o dom de Deus. É preciso que eu parta. Se eu não for, não vos concederei o Espírito que virá e vos explicará todas estas coisas que vos tenho dito. Veja a promessa de Deus se realizando plenamente nas nossas vidas.
É preciso que Cristo suba para cumprir a promessa de Deus da humanidade inteira adentrar ao céu. É isso que celebrávamos domingo passado na Ascensão. A humanidade inteira é elevada com Cristo à dignidade do céu. Porque a humanidade que Cristo assumiu neste mundo sobe com Ele. Porque Deus, Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus e verdadeiro homem. É isso que nós cremos e professamos. E é estas realidades em uma só pessoa que alcança o céu. Para de lá, unido ao Pai, possam então gerar para nós o Espírito Santo de amor. É preciso que eu vá, se eu não for, o Espírito não virá, porque o Espírito é gerado do amor do Pai e do Filho. Assim nós compreendemos e entendemos o Espírito Santo de amor, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E no momento que o Filho sobe ao céu, assenta-se à direita do Pai Todo-Poderoso, então do amor que há no coração do Pai e do Filho, geram para nós o Espírito de amor, o Espírito da vida, gerado no coração do Pai e derramado sobre cada um de nós. É isso que Cristo dizia aos discípulos: é preciso que eu vá para que todas as coisas aconteçam, para que venha aquele que vos conduzirá, o vosso advogado, o vosso defensor. Jesus dizia no Evangelho domingo passado: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E como Ele está conosco todos os dias? Pela ação do seu Espírito Santo de amor. Porque são três pessoas, mas um só Deus. São um só agindo em nós. A presença de Deus que está conosco todos os dias até o fim dos tempos é na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque Ele é derramado nos nossos corações, é infundido sobre nós, dando-nos a graça dos seus 7 dons, os seus frutos, que inspira-nos esse amor ao Pai sobre todas as coisas, esse amor a Deus cada dia mais. É preciso entender todas essas coisas. Claro que Cristo também está presente conosco todos os dias pela Eucaristia, a presença verdadeira e real do seu corpo e do seu sangue. Mas para que aconteça a transubstanciação é preciso a graça do Espírito Santo, que age através do sacerdote, que age em pessoa de Cristo, para trazer-nos o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Veja a presença do Espírito em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Nada somos, nada fazemos sem o Espírito Santo de amor. Se a gente para um pouco para olhar para nós, para a nossa vida, tudo tem um toque da graça de Deus. E esse toque é o Espírito Santo que age, que move, que sustenta as nossas vidas. É esta realidade, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos celebrando no dia de hoje. É esta realidade que estamos vivenciando nos nossos próprios corações. A luz que foi acesa há 50 dias atrás no Círio Pascal, agora é derramada nos nossos corações. Agora ela está dentro de nós. Estará caminhando ao nosso lado, sendo suporte, porque agora nós conseguimos compreender todas as coisas. Jesus disse: quando vier o Espírito Paráclito, ele vos explicará, esclarecerá tudo o que eu vos tenho dito. E quando a gente olha o relato do Pentecostes, na primeira leitura, Atos 2, nós entendemos que imediatamente os discípulos, Maria, que se encontravam encerrados, fechados, as portas, o cenáculo, imediatamente entendem e compreendem todas as coisas e se deixam ser instrumentos da graça de Deus. Então, o propósito, a promessa, a graça de Deus, ela vai acontecendo dentro de nós. E nesses 50 dias, nós estamos vivendo esse amor de Deus mais intimamente em nossas vidas. A ascensão, nos preparando, a ressurreição, que nos preparava para a ascensão e ascensão ao Pentecostes. Jesus dizia ainda no Evangelho de domingo passado: ide a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e explicando tudo o que vos tenho ensinado. Foi o mandato de Deus. A missão da igreja, que é confiada aos apóstolos, mas também a cada um de nós. Antes de partir, Jesus deixa a missão, que se inicia justamente hoje em Pentecostes. E aí nós somos chamados a compreender esse Espírito Santo de Deus como um movimento interior do nosso coração. Quando a gente
lê a primeira leitura, Atos 2, nós percebemos. Os discípulos estavam, cada um, ao seu modo de estar, de viver, e de repente, do nada, vem um barulho que toma conta de todo o lugar e chega até onde se encontram os discípulos e Maria. Veja, de repente, do nada, como nós costumamos dizer, né? Do nada aconteceu isso, do nada. Do nada. O que é esse nada? Do coração de Deus é que veio o Espírito Santo. E os discípulos que se encontravam ali reunidos, de repente ouvem esse barulho, que vem adentrando. Isso demonstra para nós um movimento. Ele vem entrando por todo o local onde estavam até chegar a eles. O movimento da graça de Deus, que sustenta as nossas vidas, que nos conduz e faz-nos mover. Jesus dizia aos discípulos: ide. Ir é um movimento, ir. E esse ir só acontece quando o Espírito Santo de Deus adentra em nós, porque Ele é o movimento que nos faz ir aonde Deus quer que a gente vá. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo é entender justamente isso, deixar Ele adentrar dentro de nós e nos levar aonde Ele quer levar, confiar na graça de Deus. Assim o Espírito Santo faz. E como que em línguas de fogo se espalha sobre cada um dos discípulos, e então eles começam imediatamente a proclamar as maravilhas de Deus. O movimento continua, o movimento não para. Veio, cessante, entra no coração e continua movimentando de dentro agora do coração dos discípulos. E aí nós vemos relatado que aí toda a região começou a escutar um grande barulho. E então se encontraram maravilhados, surpresos, né? O texto nos traz a palavra confusos, não confusos de perdidos, mas confusos por estarem entendendo tudo o que estava acontecendo. Os discípulos pregando as maravilhas de Deus e cada um deles entendendo na sua própria língua. E aí nós vemos ser relatados para nós uma multidão de culturas diferentes. Gregos, judeus, romanos, medos, pardos, elamitas, de diversos locais. Todos entenderam e estavam compreendendo o que os discípulos estavam anunciando. O que eles estavam dizendo e anunciando as maravilhas de Deus. O Espírito Santo que leva, que conduz, que sustenta, que faz de nós aquilo que Deus quer que seja feito. E aí nós começamos a entender esta solenidade de Pentecostes. E melhor ainda, aí nós começamos a entender a missão de Cristo confiado a nós, sua igreja. De anunciar. O ide, que Jesus disse para os discípulos lá na ascensão, agora tem total sentido. Ide, anunciai. Deixai o Espírito Santo conduzir. Porque Jesus primeiro diz dos sacramentos, pelo batismo. E nos sacramentos nós entendemos que é o próprio Espírito Santo de Deus que vem ao nosso encontro. Recebemos primeiramente o dom do Espírito de Deus no nosso batismo. Quando a água toca as nossas frontes ali, nós recebemos os 7 dons que vêm de Deus. A sabedoria, entendimento, a fortaleza, o conselho, a ciência, a piedade, o santo temor de Deus, nos é dado no nosso batismo. Depois, a nossa confirmação na crisma, tudo isso é confirmado dentro de nós, então, fazendo-nos compreender esse ide, enviando-nos o movimento do amor de Deus, que começa de dentro dos nossos corações. Os dons são nos dados como suporte, como auxílio para a missão. Veja que Deus, em momento algum, nos deixa desamparados. Deus não diz, tem uma missão aí, vocês vão lá, se viram e fazem o que quer. Não, Ele explica qual é a missão, como viver a missão e dá-nos ainda instrumentos para permanecer firme na missão todos os dias. Os dons do Espírito Santo são esses instrumentos que nós precisamos. Tendo esses 7 dons, nós não precisamos de mais nada, porque eles são o nosso suporte. É eles que nos conduz. É eles que nos fazem compreender e entender a graça de Deus que age em nossa vida. Com eles, nós não estaremos sozinhos jamais. Eis que eu estarei convosco todos os dias, na fortaleza, na sabedoria, no entendimento, no conselho, na ciência, na piedade, no santo temor de Deus. Em todas as dimensões da nossa vida está a presença do seu Espírito, que move-nos. Porque como compreendemos, o Espírito Santo não é dado somente a alguns.
não é derramado somente sobre algumas pessoas particulares, mas sobre todos os povos. Primeiro veio ao encontro dos 12, com Maria, os 11, né, com Maria no cenáculo, e depois, então, alcança a todas aquelas multidões que escutaram o barulho. E aí nós vemos ser relatado por São Lucas, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que no momento em que desce as línguas de fogo sobre cada um dos discípulos, eles ficam repletos, plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus. E aí nós, então, entendemos, meus irmãos, minhas irmãs, o que Deus quer é que estejamos sempre cheios do Espírito Santo, que não deixemos esvaziar dentro de nós a graça que nos foi dada, que nos foi confiada lá desde o nosso batismo. Quando nós nos tornamos filhos pelo Filho de Deus, quando nós recebemos a adoção filial, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos amados do Pai. Nós nos tornamos cristãos, isto é, outros Cristos neste mundo. Somos chamados a ser como Cristo, como Jesus neste mundo. Em todas as dimensões da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, sermos como Ele. Veja que é claro para nós. E se Ele pede isso de nós, é porque é algo alcançável para nós. Não é algo extraordinário, é algo do dia a dia que nós somos capazes. Porque nós fomos criados segundo o dom que vem de Deus. E todas as capacidades já são infundidas em nós, inclusive pelo Espírito Santo, que age, que nos sustenta e que nos conduz. E aí nós começamos a entender que nós não precisamos ter medo. O que nós precisamos é nos deixarmos ser conduzidos. Os discípulos estavam fechados. A gente, no início da Páscoa, escutávamos por medo dos judeus, por medo de tudo que acabara de acontecer, ainda estavam perdidos, não tinham entendido todas as coisas. Mas quando o Espírito vem, imediatamente esclarece todas as coisas e eles então escancaram as portas, não somente as portas físicas, mas as portas do seu coração, para anunciar, para testemunhar. E aí nós, ao longo desses 50 dias, nós escutamos praticamente, lemos, ouvimos todo o livro dos Atos dos Apóstolos, tudo o que aconteceu depois de Pentecostes, porque Pentecostes está lá no início do livro dos Atos, e depois então os discípulos saíram, se deixaram ser conduzidos, foram anunciar, foram testemunhar, foram enfrentar tudo que precisaram enfrentar para que a palavra de Deus alcançasse os corações. E quantos foram convertidos? Quantos experimentaram desta graça transbordante do Espírito Santo que estavam sobre eles? Se estavam repletos, eram capazes de levar esse mesmo dom do Espírito Santo a tantos. E essa é a nossa missão, fazer com que todos conheçam esse amor de Deus, que todos compreendam essa graça. O ide, o anunciar, o não ter medo de assumir a missão. Os discípulos, ainda na ascensão, estavam paralisados. Se recordem, lá na primeira leitura, domingo passado, o que o anjo diz para os discípulos depois que Jesus sobe. Por que estão aí parados, olhando para o céu? Este Jesus que acabaste de ver subindo, voltará a vós da mesma forma como viste. Por que estás aí parado? Vá, ide, anunciai, testemunhai o batismo, o anúncio do evangelho, a pregação. Jesus ainda diz depois do batismo, esclarecei, explicai todas as coisas, que não adianta só dar o sacramento, se não se explicar, se não viver a graça que esses sacramentos nos trazem. Aí está o pleno sentido da nossa vida, a missão que Deus nos confia. E aí nós começamos a entender esta luz que agora brilha dentro de nós, que nós não precisamos mais ter medo, porque Deus está dentro de nós, Deus está conosco, é a nossa força que vem de dentro. E aí nós começamos a entender a luz brilhando dentro de nós agora, porque nós somos chamados a ser reflexos da luz que é Cristo Jesus. A luz é sempre Deus, claro, mas quando ela entra dentro dos nossos corações, nós começamos a irradiar, a refletir a luz que é Cristo Jesus, a sermos de fato como Cristos neste mundo, a sermos verdadeiramente cristãos, que amam, que anunciam
que testemunham, que vive na diversidade dos seus dons, a graça de Deus. São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai nos dizer sobre isso. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito de Deus. Há diversidade de carismas, mas um só é o Senhor. Todos nos unimos para sermos um só corpo no amor que vem de Deus. Ele é o centro, é a cabeça. Nós somos o corpo. Embora com muitos membros e cada membro com a sua função, os dons, os carismas, nós todos contribuímos e completamos esse corpo místico de Cristo Jesus, a igreja viva. Veja quão grandiosa é a graça de Deus que age em nossas vidas. E aí, então, nós começamos a entender com clareza o que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Como o Espírito Santo de Deus nos conduz. Como o Espírito Santo de Deus renova no nosso coração todas as coisas. Renovados por esse amor. Por isso, anualmente, ao celebrarmos a solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo que já nos foi dado, nós vivemos esse renovar, esse constante renovar da nossa fé, dos nossos entendimentos, da nossa compreensão da graça de Deus. O renovar, o Salmo, inclusive, que nós conhecemos muito bem, fala desse renovar. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra, renovai o nosso coração pelo Espírito Santo. Faz-nos compreender, faz-nos dar pleno sentido àquilo que às vezes ainda nós não entendíamos, aquilo que era obscurecido dentro de nós, aquilo que não tínhamos a coragem de assumir, aquilo que não tínhamos a coragem de fazer, agora pode ser vivido pelo Espírito que move o nosso coração. Não há mais por que ficar parados, trancados, paralisados nas nossas inseguranças, se nós temos um Deus que de dentro de nós sustenta a nossa vida. Deixa Deus conduzir a tua vida, o teu coração. Deixa Deus sustentar esse amor que existe dentro de nós. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo seu amor infundido em nós, compreendermos o seu auxílio, que nós podemos contar a todo momento. Clamar pelo Espírito Santo. Às vezes a gente tem tanto costume de rezar aos santos, aos anjos, ao próprio Deus, Cristo Jesus, na Eucaristia, mas nós muitas vezes não temos o costume de falar com o Espírito Santo. Aquele que está dentro de nós, aquele que nos move, o sopro de vida, o ruar de Deus está dentro de nós, nós não falamos com Ele. Nós não planejamos a nossa vida com o auxílio que Ele pode nos dar. E aí nós nos desesperamos, nos perdemos de nós mesmos, deixamos a graça de Deus passar. Mas o Senhor vem nos recordar, é preciso viver esta renovação do Espírito, e foi dado a todos os povos, à humanidade inteira. Claro, existem muitos que recusaram o Espírito Santo de Deus, mas ele foi derramado sobre todos os povos, para que todos tornássemos um só corpo. São Paulo vai nos recordar. Afinal, essa era a missão de Cristo, unir todos os povos em um só rebanho, uma só nação. Compreender a graça de Deus. Não estejamos entre esses ingratos que não conseguem compreender a ação do Espírito Santo de Deus, que rejeita as suas obras, o seu auxílio, que se afastam da graça de Deus, que se fecham ao cuidado diário que esse Deus tem para conosco. Não duvidemos, aquilo que Ele nos disse acontece e se cumpre em nossas vidas. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Espírito Santo de Deus venha sustentar as nossas vidas. Venha nos fazer cada dia mais compreender a força que há dentro de nós para a missão que nos conduz ao Pai, ao céu. Afinal de contas, é o Espírito Santo que vai nos conduzir ao céu no final deste mundo, no final deste tempo presente que estamos vivendo, pelas nossas boas inclinações,
pelas nossas boas atitudes, pela nossa fé, pela nossa entrega, por termos deixado Ele agir, Ele nos conduzir, Ele nos levar. Não nos esqueçamos disso. Sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos que são conduzidos. Deus não vai nos conduzir por caminhos ruins, caminhos tortuosos, espinhosos, que nós não conseguiremos atravessar. Aonde Ele nos conduzir é onde nós devemos estar. Aonde Deus te coloca a testemunhar, a anunciar, a ser sinal do seu amor, é ali que Deus quer que você seja e haja, conforme a sua santa vontade. Então deixe ser instrumento nas mãos de Deus. Que a solenidade de Pentecostes nos faça recordar isso. Nós temos dentro de nós uma luz, que é Cristo Jesus, e que irradia através das nossas ações. Que essa luz comece evangelizando a nós mesmos, convertendo a nós mesmos, para que então, tocando outros corações, todos compreendam, talvez sem nem precisar de palavras, o que Deus está dizendo. Porque a linguagem do Espírito Santo é aquela que vem de dentro do nosso coração, que nos transforma e que transforma o mundo ao nosso redor. Vivamos esse auxílio. Sejamos curados, porque o Espírito Santo também cura o nosso interior, o nosso coração. Ele começa agindo na nossa vida, nos curando de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, para que possamos estar mais abertos e sermos mais completos para a graça de Deus. Faça esta experiência de se abrir à ação do Espírito Santo de Deus. Gostaria, nesse momento, vocês fechassem os olhos, vamos fazer um breve instante a experiência do Pentecostes, nos vermos naquele cenáculo com os discípulos, com Maria, escutarmos o barulho que veio, que tomou conta do coração, e as línguas de fogo que fizeram então os discípulos caminharem, os discípulos anunciar, que fizeram os discípulos se deixarem ser instrumentos na mão de Deus. Deixe o fogo do amor de Deus incendiar o teu coração, a tua vida, as tuas decisões. Deixa essa graça que vem de Deus direcionar. Afinal de contas, a festa de Pentecostes vem nos esclarecer todas as coisas e o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, que eu seja o amor que está dentro do meu coração, que eu me ame, que eu ame ao meu próximo e a Deus sobre todas as coisas. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo no céu, nesse lugar. Coloca a mão no seu coração e sinta o fogo do amor de Deus que aquece. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma,
incendeia minha alma, Senhor. Fique de pé, estenda suas mãos, vamos cantar isso mais uma vez, deixando o Espírito Santo de Deus confirmar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, o chamado que um dia Ele te fez. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Solte sua voz, Incendeia minha deixa Deus incendiar o teu coração nesse Pentecostes. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Faça de mim aquilo que tu queres. Aquilo que tu queres. Quero ser um instrumento de amor. Um instrumento de amor nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Amém? Amém. Professemos juntos a nossa fé.